Boa noite, pessoal. Léo Santamaria na área com vocês hoje para a gente falar sobre o Suno-FICFIA, que é o nosso fundo de ações aqui da Suno Asset. Então, eu já me apresentei, mas para quem não conhece, eu sou um analista de ações, um analista de equities aqui da Suno Gestora, da Suno Asset, e hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o Suno-FIA. Então a gente vai falar um pouco sobre mercado, sobre ações, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os ativos que o fundo tem, falar um pouquinho também sobre o mercado, o que está acontecendo no mercado, e falar também sobre a lâmina do Suno-FIA. Então, essa é mais uma das iniciativas que a Suno proporciona para os cotistas, né? Então, a gente tem essa proximidade com os investidores e com os cotistas. Então, aqui a gente apresenta o resultado do fundo. Eu vou projetar na tela aqui, vou mostrar para vocês como é que tem sido o desempenho, como é que tem sido o resultado do fundo. E também falar sobre a carteira, vamos falar sobre ações, vamos falar sobre ativos. E aqui é interessante, pessoal, também vai deixando dúvidas de vocês. Então, se vocês têm dúvidas, comentários, sugestões, podem ir colocando nos comentários aqui que a gente vai batendo um papo. Eu vou colocando na tela aqui e vou respondendo as dúvidas de vocês, beleza? Até para começar, eu queria convidar vocês a deixar um comentário aqui falando de onde vocês estão falando, de que cidade vocês são, de que cidade vocês são, de que estado vocês são, de repente até de que outro país, se vocês estiverem falando de um outro país que não o Brasil, podem deixando nos comentários aqui que a gente vai colocando na tela também e vai batendo esse papo, beleza? Então, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente está bem no comecinho da live, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o Suno-FICFIA, que é o fundo de ações aqui da Suno Asset. Você pode se perguntar, o que é um fundo de ações, né, Léo? Então, aquele investidor que é iniciante no mercado, que está começando agora, às vezes não conhece os produtos, como é que funciona o Suno-FIA, né? O que ele é? Ele nada mais é do que um fundo de investimento que investe em ações. O objetivo dele, o mandato dele é investir em ações. E para quem ele é indicado? Para todo aquele investidor que às vezes não tem tempo ou não tem experiência para poder investir por conta própria. Então, ele fala, não me sinto confiante, assim, não tenho experiência para poder investir nas ações por conta própria, saber a hora de comprar, saber a hora de vender, quando eu aumento uma posição, quando eu não aumento. Então, você pode delegar essa gestão para um gestor profissional, né? Então, você coloca o dinheiro no fundo, né? Você investe no fundo e nós, enquanto gestores, fazemos esse trabalho para você de escolher as ações, enfim, e montar o melhor portfólio possível, né? Então é isso, é indicado para todo aquele investidor, não tem tempo, não tem experiência para poder investir por conta própria, você pode investir por meio de um fundo, tá? E é justamente isso que a gente vai falar um pouco aqui sobre. Então, eu vou colocar na tela, vou projetar aqui na tela a lâmina do fundo, referente a fevereiro, para vocês entenderem como é que foi o resultado do fundo, e a gente vai falar um pouquinho sobre ações também, que eu sei que vocês gostam, né? Acho que essa é a parte mais legal, em que a gente fala das ações, dos ativos, então vamos bater um papo sobre isso. E aí a gente vai, enfim, convido vocês, como eu falei, pode deixar comentários aqui aqui na abinha de comentários, né, no chat da live, que a gente vai colocando aqui na tela, vai pinando e vai trocando essa ideia, beleza? Eu não estou conseguindo pinar, inclusive vou até pedir ajuda da produção aqui, que está comigo aqui, que eu ia pinar, na verdade, na tela, mas eu já vou apresentar a lâmina também, só os comentários do pessoal mandando boa noite. Eu vi que tem o Renê ali, ó, falando do Rio de Janeiro. Tudo bem, Renê? Boa noite, muito obrigado. O Geração de Milionários mandou também um boa noite. E o Antônio Andrade também mandou um boa noite. Tudo bem, galera? Boa. Então, como já está aqui na tela, eu queria apresentar para vocês justamente a lâmina do Suno-FIA, né? Então, já começando aí para vocês entenderem, né? Então, para quem não sabe ou não está familiarizado, essa é a lâmina que a gente divulga todo mês referente ao desempenho do nosso Suno-FIA, tá? Então, como eu falei, ele é um fundo de ações nosso aqui, da Suno Asset, voltada para o investimento em ações, e a gente divulga mensalmente, todo fechamento de mês a gente manda, né, a gente divulga a lâmina do fundo para ter essa proximidade, né, essa transparência com os cotistas, para eles saberem como é que está o desempenho do fundo, tá? Então, passando rapidamente para vocês verem, né? Agora em 2023, no mês de fevereiro, a gente tem um retorno aqui de menos 1,7%, a gente caiu um pouquinho, enquanto o Ibovespa, vou até aproximar para vocês conseguirem ver bem, ó, enquanto o Ibovespa
deu menos 7,5% agora em fevereiro de 2023, né? Então foi uma queda bem grande do Ibov nesse mês, né? Isso está atrelado a alguns fatores, como por exemplo, que é impossível, né, de não ser citado, que é o fator político no Brasil. Então a gente tem tido, por exemplo, embates do poder executivo, né, na figura do presidente, né, e dos seus ministros com o Banco Central, principalmente por conta das taxas de juros elevadas. Então acho que todo mundo acompanhou, viu que houve esse embate, né, entre o poder executivo que defende que a taxa de juros seja diminuída, e o Banco Central, por sua vez, tem que tentar manter a inflação na meta, né? E como a inflação no Brasil está alta, então a gente tem um IPCA hoje acima de 5%, quase beirando os 6% nos últimos 12 meses, o Banco Central deixa os juros altos para poder, digamos assim, enxugar, né, limpar o dinheiro da economia, entre aspas, para diminuir a oferta monetária e reduzir a inflação, tá? Então ele mantém os juros altos para reduzir a inflação para a meta. Esse é o objetivo do Banco Central. O problema é que juros elevados também acabam travando, entre aspas, ou desacelerando um pouco a economia, tá? Então, quando você tem juros altos, o crédito fica mais caro para você investir, as despesas financeiras das companhias que elas pagam dos créditos que elas têm, né? Os juros fica mais caro. Então, isso acaba sendo prejudicial para a atividade econômica, né? Então, a atividade econômica desacelera quando você tem um juros elevado, tá? Então, é um pouco dessa gangorra macroeconômica, né? Você puxa para um lado, tira do outro, aí puxa para o outro, tira desse. Então, isso acabou pesando um pouco, porque o mercado fica desancorado, né? Então, você tinha uma sinalização do Banco Central de uma taxa de juros num determinado nível esse ano, diante desse embate, as expectativas são desancoradas, como a gente fala, então você desancora as expectativas, você fica meio sem chão, sem saber exatamente o que vai acontecer, isso acaba penalizando os ativos de risco, como as ações, né? Então a bolsa acaba sofrendo um pouco, tá? Em suma, é isso que acontece, tá, pessoal? Por isso que o Ibovespa caiu 7,5%. Existem outros fatores que aconteceram ao longo do mês de fevereiro também. Então, por exemplo, a performance da China. Esperava-se que depois da política do Covid zero, para quem acompanhou no final do ano passado, em que a China estava restringindo bastante a economia dela, por conta da política do Covid zero, né, ela queria, entre aspas, né, erradicar ali, diminuir bastante os casos de Covid, né, que também acabou enxugando um pouco a economia chinesa, desacelerou bem, e a partir do fim dessa política, a gente esperaria uma liberação da economia chinesa, que aceleraria de novo. E essa aceleração não aconteceu na velocidade que se esperava, tá? Então, esperava-se que isso puxaria as commodities num ritmo mais elevado do que efetivamente aconteceu, assim como a economia chinesa como um todo, tá? Então, isso ajuda a explicar o porquê da performance negativa de 7,5% que a gente teve em fevereiro agora de 2023. A nossa carteira ela é mais defensiva, então a gente escolhe melhor os nomes ali, a gente conseguiu segurar bem essa queda, então a gente fez ali 1,7% negativo, então a gente gerou uma diferença de 5,8% nesse mês. E se a gente vier aqui no acumulado, aqui, no ano, a gente está subindo 2,1% contra uma queda de menos 4,4% do Ibov. Né? Então a gente sobe 2 contra uma queda de 4,5% mais ou menos do Ibovespa. A gente abriu um alfa de 6,5% nesse ano. Tá? E desde o início do fundo, né, o fundo iniciou lá em julho de 2021, então a gente já tem mais de um ano e meio aí de performance. Vocês veem que a bolsa cai bastante, né? A renda variável como um todo, ela caiu, e não foi diferente no nosso fundo, assim como praticamente todos os fundos do mercado, né? Isso é sistêmico, aconteceu com todo o mercado, porque com juros altos a bolsa sofre mesmo, isso acontece para todos, né? Só que a gente conseguiu segurar bem a queda, né? Então, enquanto o Ibovespa caiu 16%, mais de 16%, a gente caiu ali quase 9%. É uma queda, mas a gente tem ajudado a proteger, né? Enfim, a segurar o capital do nosso cotista nesse momento que é um momento difícil, né? A gente sempre fala aqui que você deve pensar em janelas, tá, pessoal? Não pense numa visão muito de curto prazo. Bolsa é um investimento para longo prazo, tá? O ideal é que você entre na bolsa pensando em ficar investido por pelo menos 5 anos, tá? A gente está passando por uma janela agora em que os juros estão elevados, isso acaba tornando a atratividade da bolsa menor, por isso que ela acaba caindo, mas à medida que a gente tem uma regressão dos juros, né? Então, os juros, ele volta, os juros agora está alto, à medida que os juros começam a voltar, tem tudo aí para que a bolsa suba de novo. Tá claro que a gente não tem como saber, ninguém tem bola de cristal, mas é a lógica monetária e econômica e é o que acontece nos ciclos, né?
Quando os juros caem, a bolsa vai para cima, tá? Então é isso. Durante esse período foi um período realmente difícil do ponto de vista macroeconômico. O Ibovespa caiu mais de 16%, a gente caiu ali quase 9%. A gente, enfim, ajudou a gerar resultado acima do mercado, né? Ajudamos a proteger parte do capital do nosso cotista, tá bom? Lembra que sempre pensamento de longo prazo, tá? À medida que a gente tem regressão dos juros para frente, os juros voltando, a bolsa tem tudo para poder ir para cima de novo, tá? Aqui é basicamente uma visão do fundo, né? Então, vocês podem ver o retorno dele sempre acima do retorno do Ibovespa, né? Então, a gente tem conseguido manter esse retorno satisfatório para os nossos cotistas, para os nossos investidores, tem sido uma performance relevante acima do Ibov e com uma volatilidade menor, né? Então, você vê que a nossa volatilidade, às vezes deu uma subida ali, mas depois volta, mas na média a gente tem uma volatilidade menor. Então, a gente entregou um retorno maior com um risco, né? Uma volatilidade, ou seja, uma variação menor, tá? Um retorno maior com um risco menor. É isso que quer dizer. Enfim, aqui tem um gráfico do alfa para mostrar quanto que foi o alfa do fundo, né? Vocês podem ver que o alfa hoje está quase próximo a 10% aqui, que é o retorno acima do retorno do mercado, e um pouco da nossa exposição setorial, né? Então hoje a gente está bem alocado nesses dois setores aqui, financeiro e materiais básicos, então a gente está posicionado em commodities principalmente, e setor financeiro, além aqui do setor de agricultura, que também é um pouco ali ligado a commodities, e setor de utilidade pública, que são elétricas, saneamento, estão tudo aqui, tá? Então a gente está com um portfólio mais defensivo, além de estar posicionado no setor financeiro e setor de materiais básicos ou commodities, tá bom? Essa era a primeira parte que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu vi que tem do Geraldo aqui, vou até pedir ajuda para o pessoal da produção, que ele mandou qual corretora tem esse fundo. O Inter tem? Geraldo, boa pergunta. Ele é um fundo que, diferente... Essa é uma dúvida muito comum, tá, pessoal? Por isso que eu vou falar sobre isso. O Geraldo não perguntou isso, né, mas me lembrou, porque é uma dúvida muito comum que a gente recebe em outras vezes, né, em outras perguntas. Eu vou aproveitar para falar. Existe uma diferença entre fundos fechados e fundos abertos. Né? Você fala, pô, Léo, o que quer dizer isso? Né? O que são fundos abertos e fundos fechados? Fundos fechados são fundos imobiliários, por exemplo. Tá? Então, fundos imobiliários, eles têm um condomínio fechado. O que isso quer dizer? Você não consegue aplicar e nem resgatar do fundo. Tá? Por exemplo, se você quer começar uma posição no fundo imobiliário, como é que você faz? Você quer começar uma posição num fundo imobiliário, por exemplo, o SNFF 11 ou o SNID 11, que são fundos nossos, por exemplo, aqui da Suno. Você vai lá na bolsa, no ambiente de bolsa, digita o código SNFF11, vai lá e compra a cota de alguém que está vendendo, né? É assim. Então você só consegue entrar na posição se você comprar a cota de alguém. E você só consegue sair se vender a cota para alguém, né? Então isso que é um fundo fechado, você não consegue entrar nem sair dele. Você transaciona as cotas para poder entrar na posição ou aumentar a posição, ou para poder diminuir e sair da posição, tá? Isso é um fundo fechado. O Sulufia, ele é um fundo aberto. O que quer dizer isso? Você não precisa comprar ou vender de alguém a sua cota. Não, ela é sempre sua. Então, você investe direto no fundo. Você aplica lá no fundo, coloca o dinheiro, cai aqui para o fundo, e a gente compra de acordo com o mandato, de acordo com o objetivo do fundo, né? E se você quiser sair da posição, você resgata direto do fundo, tá? Isso que é um fundo de condomínio aberto. Então, fundos imobiliários que você encontra lá na bolsa, que eles têm um código, eles são fundos fechados. O nosso Sulufia, ele é um fundo aberto. E você não vai encontrar ele no ambiente de bolsa, como eu falei. Ele não tem um ticker, não existe um código, tá? Do Sulufia. Você vai encontrar ele na lista de fundos, tá? Então, em vez do home broker, você lá na sua corretora pesquisa, vai na lista de fundos disponíveis, fundos de investimento, alguma coisa assim. Vai ter a lista dos fundos de investimento abertos, aí você vai encontrar lá Sulufia, tá? E em quais corretoras ele está hoje? São muitas, tá? Ele tem na XP, você pode encontrar ele pela XP, pelo BTG, via assessor. Então, pelo seu assessor, você pede para ele, ele investe para você no Sulfia. Tem no Banco Inter, inclusive o Banco Inter a gente tinha tido foi um problema operacional que ele acabou saindo, mas a gente já está em conversas com o Banco Inter para voltar, tá? Mas ele sempre esteve no Banco Inter. Inclusive, a primeira corretora do fundo foi o Banco Inter. Tem da Nuinvest, Orama, Genial, Guide, tem muitas corretoras, tá? Praticamente quase todas as corretoras aí do mercado tem ele, tá? C6. Então, é só você pesquisar na lista de fundos de investimento, fundos disponíveis, que você vai encontrar, beleza? Tem uma outra pergunta do Geraldo aqui, que é qual o benchmarking do fundo? É o Ibovespa, tá?
Então, o benchmark dele é o Ibovespa. Então, quando você vai comparar a performance dele com algum índice, é com o Ibovespa, que é o caso que a gente faz aqui, né? Então, aqui a gente está comparando aqui com o Ibov, né? Tanto em termos de volatilidade, quanto em termos de retorno, a gente compara com o Ibovespa, porque é o índice que representa a Bolsa Brasileira de Ações, né? Então, como nós somos um fundo de ações, o benchmark comparável é o Ibov, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, que é o valor mínimo de aplicação. Isso varia de corretora para corretora, tá, Geraldo? Então, às vezes, alguma corretora tem um mínimo que ela coloca para todos os fundos. Vou dar um exemplo. Na XP Investimentos, o mínimo é R$500, tá? Porque é uma denominação da própria XP, né? Uma regra lá da XP para todos os fundos, o mínimo de aplicação é R$500. Então, por lá, você investe no mínimo 500. Em outras corretoras, é R$100, tá? Então, por exemplo, no Banco Inter, se não me engano, é R$100 o mínimo, na Nuninvest também é R$100. Isso depende de corretora para corretora, mas no geral, praticamente todas, o mínimo é R$100, mas você pode encontrar um valor diferente a depender da corretora, tá? Mas em suma, o mínimo é R$100. Ele perguntou: tenho acesso à carteira do fundo? Você pode encontrar a carteira do fundo, inclusive aqui pelo site do Status Invest, tá? Então, se você digitar aqui, ó, Suno, é que você tem que procurar pelo Master, tá? Quem carrega as posições é o Suno Master FIA. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que é Suno Ações Master FIA. Suno Ações Master FIA. Entrei pelo site do Status Invest, que é um site que tem praticamente tudo, sobre fundos, sobre ações, cara, tem tudo aqui, ó, FIIs, BDRs, fundos, cripto, tesouro, tem tudo. Aí eu digitei Suno Ações Master FIA, só para vocês entenderem, quem carrega as posições é um fundo Master, tá? Esse Master carrega os ativos e a gente tem fundos feeders que investem 100% nesse Master. E esses fundos feeders que estão disponibilizados no mercado. Essa estrutura ela acontece por uma questão de taxa, tá, pessoal? Então a gente coloca uma taxa realmente do produto aqui no feeder, quem carrega as posições é o Master, é a questão de característica do produto. Mas tudo que acontece com o Master acontece com o feeder em termos de retorno, porque ele é 100% do Master, tá? Então você encontra as posições aqui, no Suno Ações Master FIA. E o que acontece? Só por uma questão de estratégia, a gente oculta, antes era 90 dias, né? Então, a gente ocultava por 90 dias a carteira do fundo. Então, se você entrar na CVM, por exemplo, no site da CVM ou aqui do Status Invest, você encontra a carteira do fundo de 90 dias atrás. Agora mudou, agora são 180 dias. Então, você consegue ter acesso à carteira de 180 dias atrás, né? Existe essa ocultação, os gestores ocultam, para preservar a estratégia do fundo, né? Então, às vezes ele está montando uma posição numa empresa pequena, ele não quer ser prejudicado ou atrapalhado, então você oculta a carteira do fundo para não ser atrapalhado ali na montagem da posição ou quando você está desmontando uma posição também, tá? Enfim, até para proteger o próprio cotista. Então, aqui no próprio site, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, top 10 ativos do patrimônio do fundo. Tá aqui, ó. Essa informação provavelmente, ó, database é novembro de 2022, que são 6 meses atrás, tá? Então, a maior ação do fundo era Petro, com 10,90%, depois vem Banco do Brasil, Boa Safra, Braskem, Meta, 3Tento, G2D. Por aqui você consegue ter uma ideia de como estava a carteira do fundo, beleza? Como nós somos um fundo... a gente se denomina value investors, né? Então nós não giramos muito a carteira, a gente segura bastante as posições, a gente não tem variações bruscas na carteira não, tá? Ela tende a seguir uma linha lógica com o tempo, tá? Então não vai diferir muito disso, claro que tem diferenças, hoje a carteira não é exatamente essa aqui, aconteceram algumas mudanças, mas em linha os ativos são esses, beleza? Espero que deu para responder a sua dúvida, tá, Geraldo? E a próxima que ele perguntou é: qual a relação do fundo com as carteiras da Suno? Boa pergunta. Como é que funciona a alocação? Então, você tem as carteiras recomendadas da Suno, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma assinatura da Suno. Inclusive, lembrou que eu tinha que fazer eu tinha que falar para vocês sobre o Suno Black. Já aproveitando, então, eu vou falar para vocês, antes que eu esqueça, que o Suno Black, que é a carteira, a assinatura, na verdade, a assinatura mais completa da Suno, você tem acesso a todas as carteiras recomendadas por lá, pela assinatura Suno Black. Ela está com 15% de desconto para você fechar, mas tem que ser hoje. Inclusive, acho que o pessoal colocou já aqui no link, aqui no chat da live. Clica ali, dá uma olhada, vê. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A assinatura Suno Black ela é completa. Você tem acesso às carteiras de macroeconomia, de renda fixa,
né, relatórios de economia, de renda fixa, carteiras recomendadas de ações, de dividendos, de valor, carteira de small caps, carteira internacional para você investir em BDRs, em ações lá fora, nos Estados Unidos, tem tudo. É uma carteira completa, assim, com uma análise sumo, né, que vocês conhecem, vocês sabem como é que é, né, o trabalho sério que é feito aqui. Então, não percam a assinatura do Suno Black, 15% de desconto, tá, pessoal? Então, antes que eu esqueça, já deixando um recado para vocês, já está aqui no chat, tá? Clicam lá, dêem uma olhada, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Voltando à pergunta do Gerardo, ele falou, qual a relação do fundo com as carteiras da Suno? Então, a Suno, ela tem 4 carteiras recomendadas de ações, que é uma carteira de ações de dividendos, carteira de ações de valor, carteira de ações de small caps e carteira internacional. O fundo, ele não replica as carteiras, tá? Então, a gente seleciona dentro das carteiras o que a gente mais gosta e aí a gente monta o portfólio do fundo, tá? Então, hoje nas carteiras recomendadas, você deve ter 120 nomes, mais ou menos. Hoje no fundo nós temos 40. Então, a gente seleciona 1/3 das ações que a gente mais gosta ali dentro das carteiras recomendadas. E gosta não no sentido do nome, né? Porque se o nome está na carteira recomendada, é porque ele é bom. Gosta no sentido de alocação do portfólio do fundo, né? Então, o que a gente entende que é melhor para o momento do fundo naquele momento. Então, a gente vai compondo assim, tá? Então, a gente não replica as carteiras. Então, recomendou lá, vamos comprar aqui no fundo. Não, não é assim que funciona. A gente seleciona dentro das carteiras aqueles ativos que a gente mais gosta, aqui nós da gestão, e a gente monta a carteira do fundo, tá? É isso, beleza? Então, a gente não replica a carteira, a gente escolhe os que a gente mais gosta, tá? E um ponto a gente só investe depois de recomendado, né? Então, existe também uma questão muito séria, né, de compliance, de regras aqui na Suno, que a gente segue. Então, só depois que um ativo é recomendado lá na carteira da Suno, que a gente compra ele no fundo se a gente quiser comprar, né? Então, sai a recomendação, a gente olha o ativo, se a gente achar interessante, a gente pode comprar aqui dentro, se não, a gente não compra, tá bom? Boa, valeu, hein, Geraldo? Ele só mandou, acho que uma última mensagem lá embaixo, falando obrigado pelas informações, tenho que sair agora. Vai ficar gravado? Eu que agradeço pelas perguntas e pela participação, Geraldo, e sim, vai ficar gravado, tá? Todas as lives ficam gravadas aqui no YouTube da Suno, e se não me engano, do Status Invest, que está sendo transmitido aqui também. A live fica gravada aqui, você pode ver depois que ela vai ficar, beleza? Valeu, hein, Geraldo? Acho que tem mais uma dúvida que ele tinha perguntado, o benchmark é superar o Ibovespa em quanto? A taxa de performance é 20%, tá? Então, a ideia é superar 100% do Ibovespa, então a gente tem que superar completamente 100% o Ibovespa, e a gente cobra 20% da performance, né? Dessa diferença entre o nosso fundo e o Ibov, tá? O Américo perguntou, no Banco Inter, localizei aí no FICFIA, o resgate é D mais 32, seria isso? É esse mesmo, Américo, exatamente. Então, a cotização dele é D mais 30, então, por exemplo, o que quer dizer isso? Você vai pedir um resgate no primeiro dia do mês, aí vai decorrer 30 dias, então são 30 dias corridos, aí vai bater na cota, vai cotizar, em mais 2 dias ele liquida o valor na sua conta, tá? Então leva, digamos, 32 dias para o dinheiro cair na sua conta. Aí você fala, pô, Léo, mas é muito. Por que a gente faz isso? Porque ajuda a gente também a tocar a estratégia do fundo, né? Então, se a gente tem um prazo de resgate mais apertado e a gente toma um resgate, por exemplo, o que acontece às vezes na operação do fundo, pode tomar um resgate, a gente recebe muitas aplicações, mas às vezes também toma resgate, acontece. Então, a gente tomou um resgate lá, por exemplo, e precisa se desfazer das posições para arcar com o resgate. Pode ser que isso obrigue a gente a vender um papel muito rápido, isso pode derrubar o preço. Então, quando a gente dá um prazo um pouco maior para a gente tocar os resgates, isso ajuda a minimizar, por exemplo, o impacto no preço dos ativos, no preço das ações, tá? Por isso que é esse prazo. Mas é exatamente isso aí, é o Suno FICFIA com D mais 30 de cotização e mais 2 dias para liquidação, D32 de resgate. Beleza, Américo? Boa. Então, agora já partindo para o final, tá, pessoal? Eu queria comentar com vocês só sobre 2 cases que eu acho legal. Então, sempre quando a gente fala de case aqui, o pessoal participa, podem mandar as dúvidas de vocês também. Queria falar sobre Petro Recôncavo, então, que é um ativo que a gente tem hoje no fundo, tá? Então, inclusive, acho que aqui não está aparecendo. A gente tem um ativo no fundo, que é a RECV3, Petro Recôncavo. Eu vou colocar ela aqui para poder mostrar para vocês. E ela foi destaque hoje por quê? Para quem acompanhou, viu que ela caiu 20% hoje, né?
Isso vem logo depois que a empresa divulgou o relatório de reservas dela. Você fala, pô, Léo, eu tô confuso. Calma, PetroRecôncavo, relatório de reservas, o que está acontecendo? Né? Quem é essa empresa? Vou explicar para vocês. A PetroRecôncavo, ela é uma petroleira júnior. O que isso significa? Ela atua na produção de petróleo, tá? Então ela tem campos de extração de petróleo e ela vende esse petróleo, tá? É basicamente essa a operação da empresa. E como que ela nasceu? Como essas petroleiras júniores nasceram, né? E cresceram agora nos últimos anos? A Petrobras tem investido muito no pré-sal. Então, a Petrobras tinha praticamente todos os campos de exploração de petróleo aqui no Brasil, só que hoje ela tem focado muito no pré-sal, que são águas profundas, né? Então, ela perfura lá águas profundas para extrair o pré-sal. E ela não tem mais interesse em ficar explorando campinhos pequenos que existem em terra, que produzem 15 mil barris dia, 20 mil barris dia. Só para vocês terem uma ideia, a Petro, como um todo, produz 3 milhões de barris dia, tá? Então, para ela, um campinho de 15 mil, 20 mil é muito pouco. Então, o que ela tem feito, né? Principalmente nos últimos anos? Ela foi desinvestindo, ou seja, vendendo esses campinhos para operadoras pequenas que queriam operar esses campos, tá? E aí que surge a PetroRecôncavo. Tem, por exemplo, a 3R, PetroRio, PetroRecôncavo. Elas foram comprando esses campos, revitalizando, ou seja, melhorando ali a extração e conseguindo tirar mais daqueles campos, tá? E o que aconteceu? Ontem a PetroRecôncavo divulgou um relatório de certificação de reservas, ou seja, que uma entidade, né, internacional, uma auditoria, digamos, né, uma consultoria externa, certificou que ela tinha aproximadamente, aumentou as reservas dela, aumentou tanto as reservas 1P e 2P. Eu não vou entrar nas classificações aqui, mas só para vocês terem uma ideia, são as classificações de reservas, né? Então, quanto que ela tem de reserva de petróleo? Reservas 1P são reservas provadas, ou seja, existe ali, tem a reserva, tem o petróleo ali, o gás, por exemplo, o óleo e gás. Reservas 2P são provadas e prováveis, então normalmente o mercado usa as reservas 2P como uma métrica, e ela aumentou, né? Então as reservas dela, quando eles fizeram um estudo ali dos campos, viram que tanto as reservas 1P quanto 2P da PetroRecôncavo subiram. Isso é bom, né? Então isso é bom. E isso atribui valor à empresa, né? Se ela tem mais óleo e mais gás ali para extrair, isso é mais resultado que ela pode colocar para dentro, tá? Esses movimentos de mercado de queda de 20%, a gente não fica aqui tentando explicar do porquê, né, existem esses movimentos de mercado. Existem alguns fatores, como, por exemplo, a taxação do petróleo. Então, vocês veem que uma proposta do governo para arrecadar cerca de 5, 6 bilhões é taxar em 9% as exportações de petróleo. Aí, por mais que a empresa não exporte, que ela venda aqui dentro, mas isso acaba impactando a cadeia inteira, né? Então, a Petrobras, por exemplo, que venderia lá fora e vai ter 9% de abatimento aí por conta de imposto, também vai vender aqui dentro com deságio, isso acaba impactando o mercado inteiro, tá? Então isso também é um fator que ajuda a explicar. E além disso, tem a questão também da incorporação do Bahia Terra, né, que é um campo de exploração da PetroRecôncavo, enfim, que estava em negociações para a incorporação desse campo, que também pode acontecer a suspensão e a não incorporação dele, tá? Então isso também tem pesado um pouco ali no preço do papel. Esses são alguns dos fatores que fizeram com que ela caísse esse valor. Nós aqui, nós gostamos bastante, tá, do papel de PetroRecôncavo, a gente gosta bastante, a gente está posicionado no FICFI, a gente tem posição nela, e a gente acredita que o valor dela para o longo prazo, com os campos que ela já tem, que são operacionais, ela vai extrair o petróleo daqueles campos, o óleo e o gás, ela tem tudo para, enfim, para gerar bastante valor para o acionista, tá? A gente entende que ela vale bem mais do que o preço de tela dela hoje, e a gente é confortável em comprar e segurar o papel pelo tempo necessário até esse valor voltar para a gente, tá? Acho que PetroRecôncavo é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem ir mandando aqui, que eu vou respondendo para vocês. E já fazendo paralelo, eu queria falar também sobre Petrobras, tá? Então, Petrobras também é um papel que a gente tem no fundo. Eu vou colocar aqui. Antes, deixa eu só mostrar para vocês os indicadores de PetroRecôncavo, só para passar, né? Então, vocês veem que PetroRecôncavo, passando rapidamente pelos indicadores, ela teve um dividend yield de quase 13,5% nos últimos 12 meses. Ela não distribui tanto, porque ela tem usado parte desse resultado para crescer, né? Então, ela pega o resultado para incorporar novos campos, para revitalizar os campos atuais, então ela não tem uma política de distribuição tão grande como a Petrobras, por exemplo, tá? Mas você vê que ela negocia em múltiplos bem atraentes, né? Então ela está 8 vezes ali preço-lucro, ela tem ali um PVP de 1,8, né, quase 1,8, então ela negocia 1,8 vezes o valor do patrimônio líquido dela. A dívida líquida dela sobre o EBITDA
é negativo, né? Então a gente tem uma empresa pouco alavancada. Quando vocês veem aqui, ó, você vê que a dívida líquida dela é negativa, ou seja, a empresa tem mais caixa do que ela tem de dívida bruta, o que é muito bom, é uma empresa zero alavancada, tá? Por esses e outros motivos, a gente gosta bastante de PetroRecôncavo e a gente não se assusta com essa queda que deu hoje, tá? A gente continua comprado no papel e a gente acredita bastante na tese, beleza? E para fechar, que eu falei para vocês, queria falar um pouco sobre Petro, né? Petrobras. Então, acho que, enfim, todo mundo conhece a Petro, né? Tem tido bastante ruído com o papel, principalmente por conta do novo governo, né? Então, agora com o novo governo e por ela ser uma empresa estatal, existem incertezas quanto à condução, né? Então, a gente já sabia como era a condução no governo, no governo antigo, né? Agora no governo que saiu agora, porque a gente já tinha um histórico ali e viu como estava sendo conduzido. Então, você tinha expectativas ancoradas dos investidores. Agora, com o novo governo, as expectativas acabam ficando um pouco desancoradas com relação à empresa, o que é natural quando você tem uma troca, né, de gestão, por exemplo, uma troca de governo. Então, isso acaba penalizando um pouco também o preço do papel. E o que tem acontecido com a Petro, né? Primeiro que já foi anunciado, né, assim, que talvez a política de distribuição que ela teve nos últimos anos não se mantenha agora para esse ano e para os próximos anos. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? A gente tem um dividend yield de 71%, né? Então, você vê que a Petro, nos últimos 12 meses, distribuiu quase 70% do valor de mercado dela em dividendos, tá? Você está falando, pô, Léo, e por que você está falando tudo isso, né? Qual que é o ponto? O ponto é que a gente tem uma empresa hoje com essa política de distribuição de dividendos que eu falei, que é a passada e a atual, como já foi sugerido, né, como já foi, digamos, indicado pela nova gestão, né, pelo novo governo e pela nova gestão da empresa, essa política provavelmente vai ser reduzida, então ela vai ter uma distribuição de dividendos menor, mas não importa, tá, pessoal, porque pelo nível de preço atual dela, ela está muito barata, tá? Esse é o entendimento que a gente tem aqui na gestão. Então a gente vê uma empresa que negocia a 1,6 vezes preço-lucro. Né? O que quer dizer isso, Léo? O valor de mercado da empresa é só 1,6 vezes o que ela deu de lucro num ano, tá? É muito pouco, tá, pessoal? 1,6 vezes. Eu sei que existem muitas considerações a serem feitas, como, por exemplo, no que a empresa vai investir, né? Então, o CAPEX dela, os investimentos que ela vai fazer, vão ser investimentos que, enfim, vão gerar retorno, né? Vão ser bom para o acionista, sempre existe essa dúvida, mas mesmo assim, e nós, enfim, a gente faz muita conta aqui na Suno Asset, né? A gente tem nossos modelos, mesmo com o CAPEX mais elevado para esse ano, né, mesmo que ela eleve os seus investimentos, né, isso vai tirar resultado dela, e que ela também distribua menos dividendos, a gente ainda assim tem uma oportunidade muito grande aqui no papel, pelo nível de preço atual dela, tá? Mesmo que ela reduza os dividendos, o que ela ainda vai distribuir mais do que compensa o preço atual que ela negocia. E tem alguns fatores que ajudam, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter um preço do barril do petróleo mais elevado, tá? Então, de acordo com projeções aqui do nosso time de macro, né, de economia, a gente deve ter um barril de petróleo na casa de 80, 90 dólares para esse ano. Você fala, pô, Léo, mas isso é muito, é pouco? Eu não sei, estou perdido, né? Só para vocês terem uma ideia, na média, o preço do barril do petróleo, na média, tá, histórica, é em torno de 60 dólares. Então a gente está falando de um preço do barril em 80, 90, tá? Quase 40, 50% a mais. Isso é bom para a Petro, porque ela vende petróleo, né? Então ela extrai o petróleo e vende o petróleo, quanto maior o preço, melhor para ela, tá? Então ela ainda deve ter uma geração de resultados muito boa esse ano. Isso deve ser convertido em dividendos para nós, acionistas. Não importa que num percentual menor, mas ainda assim vai ser um dividendo bem relevante. E ao nível de preço atual, de 1,6 vezes lucro, que é muito barato, tá, pessoal? Por mais que ela faça investimentos maiores, enfim, a gente não sabe exatamente como vão ser esses investimentos e o valor que isso vai gerar para os acionistas, mas ainda assim, o preço aguenta bastante desaforo, digamos, por isso que a gente está comprado no papel, tá? Aqui é uma questão de a gente olhar retorno e risco, tá? Retorno e risco. O que nós, enquanto acionistas, podemos ganhar estando posicionado no papel ao preço atual, tá? A gente acredita que a possibilidade de retorno que a gente tem não precisa nem ser pela valorização da cota, né? A valorização do papel, não. Pode ser pelo recebimento de proventos, tá? Já vai mais do que compensar o investimento feito. Só para vocês terem ideia, a gente tem Petrobras, posição em Petro, desde o início do fundo, lá em julho de 2021, e a gente mais do que já enfim, a gente recuperou todo o investimento da Petro só com recebimento de dividendos desde lá, tá, pessoal? Então, a nossa posição se provou super vencedora nesse período.
Só o que a gente recebeu de dividendos ali, de proventos, mais do que compensaram o valor que a gente investiu nela. Então, a gente segue confiante aí pro nome, tá bom? É isso, acho que só um último ponto para vocês verem é a questão do endividamento, né? Vocês veem que a Petro hoje tem um endividamento também muito controlado. Você fala, nossa, Léo, mas ela tem uma dívida líquida, ó, a dívida bruta dela é 280 bilhões e ela tem só 56 bi de caixa. Ela tem uma dívida líquida de 224 bilhões, é muita coisa. Calma, pessoal, é que a Petro é realmente muito grande, tá? 224 bilhões de dívida líquida para ela não é nada, tá? Se a gente dá uma olhada na dívida líquida EBITDA da companhia, ó, está falando só de 0,6 vezes, tá? Então, o valor, aqueles 220 e poucos bilhões de dívida líquida que ela tem, é só 62% do que ela gera de EBITDA, ou seja, de um lucro operacional, tá? A dívida líquida dela é 0,6 vezes um EBITDA, um lucro operacional. Então ela tem uma alavancagem, né? Ela tem um endividamento muito bem controlado, e por isso a gente também está confortável de manter a posição no papel atualmente. Tá bom? Só para fechar, vou pedir para a produção aqui me ajudar, só para tirar da tela aqui, que eu não vou mais precisar, aqui do Status Invest. Boa. E também só pedir para colocar a pergunta do Alexandre Cristóvão, que ele perguntou, como está a cobrança de taxa de performance? No acumulado, está com alfa sobre o Ibov, porém, o fundo segue negativo. Excelente pergunta, Alexandre, essa pergunta é muito boa mesmo. Como é que funciona a cobrança da taxa de performance? Ela só pode ser feita quando o fundo estiver no terreno positivo. Vou pedir ajuda até da produção para colocar na tela de novo, aqui a lâmina. Aí, boa, obrigado. Só para poder ilustrar o que eu estou falando, né? Então, vocês veem aqui, ó. A gente cobra, né? Como que é a cobrança da taxa de performance do fundo? A gente só cobra, tem que exceder o Ibovespa, então a gente tem que estar acima do Ibovespa, e a cobrança de performance é de 20% da diferença, né? Então, por exemplo, a gente subiu, supondo, né? O fundo começou com 100, a gente foi para 120, o Ibovespa foi para 110, tá? Só para vocês terem essa ideia. Então, a gente foi para 120, o Ibov foi para 110, a gente subiu 20%, o Ibov subiu 10%. A nossa diferença para o Ibov é de 120 menos 110, então é 10. E a cobrança da taxa de performance é 20% desse valor, ou seja, 20% de 10 é 2. Então, o fundo ficaria com 2, tá? Então, essa que é a lógica da taxa de performance. E a sua pergunta, né, respondendo, você fala, no acumulado ele está com alfa. É verdade, ó, a gente está com alfa aqui, desde o acumulado, de 7,5. Então, a gente está acima do Ibovespa, a gente cumpriu o primeiro requisito. Então, estamos acima do Ibovespa. A gente pode cobrar performance? A resposta é não. O fundo só pode cobrar performance se ele estiver no terreno positivo, tá? Então, só depois que ele entra no terreno positivo, ou seja, que a cota fica positiva, que aí sim ele tem que estar no terreno positivo e acima do Ibovespa, tem que ser os dois, e aí sim a taxa de performance é cobrada, tá? É isso. Então, não existe cobrança de taxa de performance quando o fundo estiver no terreno positivo, no terreno negativo, tá? Então, primeiro ele vai para o terreno positivo, aí ele tem que estar acima do Ibovespa, e aí sim a taxa de performance é cobrada. Beleza? Aí ele só fez mais uma pergunta, que foi ali embaixo, falando quando ela é apurada, mensal ou anual? É semestral, tá? Então, a cobrança dela, na verdade, ela é acruada diariamente, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais a fundo, né? O contabiliza, assim, né? Ela é acruada, que a gente fala, ela é calculada, ela é provisionada todo dia, quando tem provisão, né? Quando ela estiver acima do Ibovespa, estiver no terreno positivo e acima do Ibovespa, sobre essas condições, né? Por enquanto, por exemplo, não tem apuração, né? Então, ela é calculada todo dia e ela é cobrada semestralmente, tá? É sempre por semestre. Então, no fechamento de junho e no fechamento de dezembro. Beleza, Alexandre? Então é isso. Queria só pedir para o pessoal da produção também, você pode remover a tela e o comentário. Boa. Pessoal, era isso. Queria agradecer vocês aí pela participação. Foram várias perguntas legais, várias perguntas boas, participações realmente bem legal. É bom quando tem, né, essa interação, então vocês mandam dúvidas, mandam comentários, podem mandar aqui sugestões, enfim, a gente vai batendo esse papo, vai respondendo. A ideia é justamente essa, tá? O painel aqui, né, esse momento, esse tempo aqui, é justamente para tirar as dúvidas de vocês, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas, esse é o principal. E também para poder apresentar um pouco para vocês do fundo, para vocês verem, você que é cotista, ou que está pensando em ser cotista, quer acompanhar o fundo, para poder entender como é que a gente está pensando, quais são os ativos que a gente tem na carteira, como é que está a performance, como é que está o retorno, poder sanar as dúvidas de vocês, enfim, para poder entender tudo sobre o fundo e não ficar com nenhuma dúvida, tá?
A ideia é justamente essa. Então, só um último recado, né? Na verdade, os últimos 2 recados. Queria lembrar vocês da promoção do Suno Black. Então, como eu falei aqui na live, o Suno Black é a assinatura mais completa que o Grupo Suno tem, que a Suno Research disponibiliza para os investidores, né, para os nossos assinantes. Na Suno Black você tem acesso a todas as carteiras da Suno. Então você tem acesso a carteira de ações de dividendos, carteira de ações de valor, carteira de ações small caps, carteira de ações internacionais, relatórios de renda fixa, né, inclusive carteira com recomendações de renda fixa, macro. Então, você tem lá macroeconomia, economia também tem relatório sobre, tem tudo, tá, pessoal? Então, não perca essa oportunidade. Acho que colocaram aqui no chat, né, aqui da live, nos comentários aqui, clica lá, dá uma olhada para você ver, dá uma estudada. É realmente uma oportunidade muito boa, com 15% de desconto, tá? Então, a gente tem a Suno Black, a assinatura, né, mais completa, com todas as carteiras, com todos os benefícios da Suno, por apenas 15%, desculpa, não, por 15%, com 15% de desconto, né, 85% do valor. Beleza, pessoal? Então, não perca, dá um clique ali, né, dá uma olhada, enfim, vocês vão ver que realmente vale muito a pena, beleza? E o último recado, convidar vocês a seguir, então, a Suno, o Status Invest, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque realmente tem muito conteúdo legal que a gente faz para os investidores, né? Então é justamente para vocês, investidor iniciante, investidor que já está há bastante tempo no mercado, quer saber sobre os fundos, quer saber sobre ativos, quer entender mais, quer aprender, enfim, quer estar ligado, quer entender o que está acontecendo no mercado. Pô, o lugar é aqui. Então, canal do Status Invest, canal da Suno, se inscreva que a gente traz conteúdo todos os dias e tem muito conteúdo realmente relevante e bom, né, para você se manter informado, para você aprender e ir evoluindo nos investimentos, beleza? E segue a gente também lá no Instagram, então, tanto da Suno quanto o Instagram da Suno Asset, que é o Instagram específico da Asset. Então lá você vai ter informações sobre os fundos, então SNFF, Sunofia, SNCI, SNAG, SNID, que são fundos, a gente tem fundo de debêntures incentivadas, que é um fundo de infraestrutura, tem fundo de investimento em fundo imobiliário de papel, né, que investe em CRIs, tem fundo, um FIAGRO, que investe no agronegócio, né, no agro. Então, pô, tem muito produto legal, tem muita informação legal lá, então não deixe de acompanhar também, beleza? Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí para vocês. Só um último recado, né? Acho que o disclaimer final, né? Um disclaimer regulatório final para vocês, de que nenhum ativo que a gente comentou aqui configura uma recomendação de compra para você, tá? Então aqui a gente está falando em nome da gestão do fundo, né? Então aqui a gente fala em nome da gestão, né? Como gestores do fundo, a gente fala o que a gente faz na carteira do fundo para os nossos cotistas. Beleza? Então, disclaimer final aí para vocês. Queria agradecer vocês aí pela participação, por esse tempo, pelos comentários. Foi muito bom, foram muitas dúvidas legais, né? Muitos comentários bons também. E agradecer vocês aí pela participação, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.